você acaba de ser teletransportado magicamente para o meio do espaço, e tudo que você encontra é um pequeno buraco negro. Na verdade, ele é tão pequeno que você nem consegue ver o que provavelmente é o menor buraco negro já descoberto até hoje. E você foi o sortudo de fazer essa descoberta, mas acidentalmente você acaba esbarrando nele. Então, o que aconteceria com você caso você tocasse no menor buraco negro do universo? E qual seria o tamanho do menor buraco negro possível de existir? Para responder o que aconteceria, antes nós precisamos descobrir qual seria o tamanho do menor buraco negro que poderia ser criado, o que não é tão fácil assim. Por um lado, nós temos a menor massa que um buraco negro poderia chegar, sendo criado de forma natural. E do outro, nós temos a menor massa teórica que um buraco negro poderia chegar. Vamos começar com a forma natural de se criar um buraco negro. Uma estrela faz fusão nuclear em seu núcleo, o que gera uma pressão interna que tende a fazer ela se expandir. Em contraparte, nós temos a força gravitacional, que tende a comprimir ela. Esse cabo de guerra mantém a estrela em um equilíbrio hidrostático. No entanto, quando a estrela esgota seu combustível nuclear, a pressão interna diminui e a gravidade começa a dominar, levando a um colapso. Durante o colapso gravitacional, a estrela se contrai rapidamente, aumentando a sua densidade. Agora, para descobrir o ponto em que a pressão interna de uma estrela não é mais capaz de sustentar a estrela, precisamos entender um conceito muito importante: o limite de Thoma-Oppenheimer-Volkoff, ou limite de Tov, que é o limite máximo para a massa de uma estrela em equilíbrio hidrostático. Basicamente, se a massa da estrela exceder o limite de Tov, a pressão de degenerescência dos elétrons ou nêutrons não é suficiente para contrabalancear a gravidade e a estrela entra em colapso gravitacional. Além disso, se a remanescente após o colapso ainda assim exceder o limite de Tov, a estrela pode continuar se contraindo até atingir um ponto de singularidade, o que consequentemente irá criar um buraco negro. E para descobrir o tamanho de um buraco negro, nós precisamos calcular o raio de Schwarzschild, que é essa fórmula aqui, onde R é o raio de Schwarzschild, G é a constante gravitacional, M é a massa e C é a velocidade da luz. Para determinar o tamanho do buraco negro que poderia ser formado naturalmente, nós podemos considerar a massa mínima para a formação de um buraco negro primordial. Acredita-se que esses buracos negros primordiais possam ter se formado logo após o Big Bang, durante os estágios iniciais do universo, que tem cerca de 2 a 3 vezes a massa do Sol, o que é muito pouco para um buraco negro. Mas alguns artigos dizem que esses valores devem ser de no mínimo 5 massas solares, pelo menos no estado atual do universo. Então vamos usar um valor mínimo de 2 massas solares. Isso seria o equivalente a 4 vezes 10 elevado a 30 kg. Jogando tudo isso no cálculo, já fazendo as conversões, nós temos que o tamanho mínimo de um buraco negro natural seria de 5,9 vezes 10 elevado a menos 27 metros de diâmetro. Agora, se considerarmos apenas a teoria e a possibilidade de criarmos um buraco negro artificialmente, o tamanho mínimo teórico de um buraco negro é determinado pelo comprimento de Planck, que é de 1,616 vezes 10 elevado a menos 35 metros. O comprimento de Planck corresponde à distância que a luz percorre no vácuo do espaço durante um tempo de Planck, e para comprimentos inferiores a este, tanto a mecânica quântica quanto a relatividade geral deixam de conseguir descrever os comportamentos de partículas. E levando isso em conta e calculando a partir do raio de Schwarzschild, temos que 2,18 vezes 10 elevado a menos 8 kg é teoricamente a massa mínima necessária para criar o menor buraco negro possível. Para um buraco negro com esse tamanho, ou até buracos negros maiores, mas ainda assim muito pequenos, a alimentação deles se torna extremamente difícil e o tempo de vida deles tende a ser extremamente curto. Agora, o que aconteceria se você tentasse tocar um buraco negro tão pequeno? Um buraco negro possui uma gravidade esmagadora, e quanto mais próximo do horizonte de eventos você chega, maior a força gravitacional vai ficando.
Pense nesse aumento gradual como várias regiões do disco de acreção que possuem uma velocidade de rotação diferente. Quanto maior um buraco negro é, como um buraco negro supermassivo, maior vai ser a distância entre essas regiões. E quanto menor o buraco negro, como em um micro buraco negro, menor vai ser a distância entre essas regiões. Claro que tudo de uma forma mais simplificada para a exemplificação de como um buraco negro realmente funciona. Agora, digamos que a distância de uma região para outra é de 100 metros, ou seja, a cada 100 metros que viajamos em direção ao horizonte de eventos, a velocidade de rotação aumenta em 2 metros por segundo. Para facilitar a conta, se você tem 2 metros de altura e entra 101 metros para dentro do disco de acreção, enquanto a ponta do seu pé estará a uma velocidade de 2 metros por segundo, a sua cabeça vai estar com uma velocidade de 4 metros por segundo. Embora as suas duas extremidades estejam viajando em velocidades diferentes, essa diferença não é tão grande assim. Agora, em buracos negros menores, como em um com um horizonte de eventos de 5.9 vezes 10 elevado a menos 27 metros de diâmetro, o disco de acreção e a distância entre as regiões que têm velocidades diferentes também vai ser menor. Isso significa que ao passo que você aproxima o seu braço do centro do buraco negro, mesmo que leve mais tempo para você chegar no início do horizonte de eventos, no momento que você chega próximo do disco de acreção, a cada poucos milímetros que você se aproxima do horizonte de eventos, a velocidade aumenta muito. Então, enquanto seu pulso está a x, a ponta do seu dedo pode estar a, por exemplo, 100x ou até 150x. Enfim, não dá para ter certeza de quantas em quantas vezes essa velocidade aumentaria. É só um exemplo. E por causa desse aumento da velocidade, o seu corpo começaria a sofrer distorções terríveis e você seria sugado muito mais rapidamente para o centro. O lado bom, de certa forma, é que a sua morte será muito mais rápida do que em um buraco negro grande, que muito provavelmente te faria morrer pela radiação emitida pelo buraco negro e não pelo discerramento causado pela velocidade diferente em diferentes pontos do seu corpo. Enfim, se um dia você tiver que escolher entre cair em um buraco negro supermassivo ou cair em um micro buraco negro, talvez a melhor escolha seria você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e escolher o buraco negro supermassivo. Vida longa e próspera, até mais!